Você cansou de tentar ser entendido. Cansou de explicar o que sente, de abrir o peito para corações que só sabiam julgar. Ou pior, ignorar. Você cansou de esperar reciprocidade, de depositar presença em ausências disfarçadas de companhia. Você deu demais, esperou demais, silenciou demais. E agora, tudo o que ficou foi esse vazio sutil, essa sensação de estar desconectado do mundo, mesmo cercado de pessoas. Não é um grito, é uma pressão silenciosa, uma dor que ninguém vê, mas que te acompanha em cada espaço onde o afeto deveria morar. A solidão que você sente não é só a ausência de pessoas, é a ausência de pertencimento. É a dor de estar rodeado e ainda assim se sentir só. É o silêncio que cresce por dentro, não porque não há barulho lá fora, mas porque ninguém mais parece ouvir de verdade. E essa desconexão emocional, espiritual, sensorial, começa a tomar forma. Ela não aparece de repente. Ela escorre devagar, escura, silenciosa, pelas rachaduras da rotina, até inundar o que antes era morada e agora parece um campo de exílio. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de sua época, escrevia em suas meditações: "A alma permanece invicta enquanto estiver em paz consigo mesma." Imagine isso. Um homem cercado por soldados, poder, bajuladores. E ainda assim, ele se recolhia ao silêncio do próprio espírito. Porque até mesmo ele sabia: o verdadeiro refúgio não está no número de vozes ao redor, mas na qualidade do espaço dentro de si. A lucidez dele ecoa até hoje como um lembrete. Solidão não é castigo, é convite. Talvez o que te machuca não seja estar só. Talvez o que te machuca seja não saber o que fazer com essa solidão. Você tenta fugir dela, disfarçar, preencher com distrações. Mas ela te espera, te observa. E aos poucos, pede para ser olhada de frente, não com medo, mas com coragem. E se esse silêncio que hoje parece te isolar for, na verdade, um portal? Um espaço de transformação profunda, onde você para de buscar lá fora e começa a se encontrar aqui dentro. Este vídeo é sobre isso. Sobre atravessar a solidão sem pressa, sem desespero, sem máscaras. É sobre entender que o silêncio não veio para te quebrar. Veio para te revelar. Aqui, você não vai ouvir promessas de felicidade instantânea, mas vai encontrar um caminho, firme, silencioso, estoico, para transformar essa dor invisível em força interior. Porque a solidão, quando acolhida com presença, deixa de ser prisão e passa a ser liberdade. Há um tipo de dor que não se nota à primeira vista, uma espécie de ausência que não grita, mas sussurra. É quando você está no meio da conversa, mas não sente conexão. Quando ouve palavras, mas não escuta a verdade. Quando está presente, mas não se sente pertencente. É essa dor silenciosa que cresce no peito e ninguém percebe. A dor de estar com pessoas, mas não com almas. A dor de rir socialmente, mas chorar internamente. Ela te acompanha nos corredores do trabalho, nas salas de jantar, nas mensagens rápidas trocadas sem profundidade. Você está ali, mas ao mesmo tempo, não está. Essa solidão disfarçada de convivência é uma das mais cruéis, porque ela engana, faz você duvidar de si. Será que sou eu? Você se pergunta. Afinal, há rostos, há vozes, há interações, mas não há toque real. Não há escuta verdadeira. Você se sente como um fantasma em sua própria vida, tentando se fazer notar em meio a multidões que só enxergam a superfície. E isso vai drenando sua energia, sua vontade, sua fé nas conexões humanas. Você não quer aplausos nem holofotes. Só queria um olhar que dissesse: "Eu te vejo." O estoicismo não romantiza o isolamento, mas entende que o ruído ao redor não preenche o vazio da alma. Marco Aurélio não encontrava alívio nas festas, nem nas cerimônias. Ele se refugiava em si, no que era estável, no que era seu. E talvez o que te fere tanto não seja a solidão em si, mas o contraste entre estar com pessoas
e ainda assim sentir-se ausente de tudo. É a tentativa desesperada de se conectar onde não há profundidade. E cada tentativa frustrada se torna mais uma ferida invisível, mais uma camada de silêncio entre você e o mundo. Essa dor não precisa ser negada. Ela precisa ser olhada com a honestidade de quem sabe que estar acompanhado nem sempre significa estar acolhido. E que, às vezes, é no silêncio mais absoluto que começamos, enfim, a escutar a nós mesmos. Nem toda ausência é física. E nem toda presença é emocional. Há dias em que você está em casa, sozinho, com o corpo mergulhado no silêncio, e isso te dá paz. Mas há outros em que, mesmo cercado de vozes, de notificações, de compromissos, o que você sente é um tipo de vazio que ecoa por dentro como um chamado não respondido. A solidão emocional não depende da quantidade de pessoas ao redor. Ela nasce da falta de vínculo, da superficialidade das trocas, da sensação constante de não ser compreendido em profundidade. É possível estar fisicamente só e, ainda assim, sentir-se inteiro. Presente. Sereno. Isso acontece quando há reconexão interna, quando a solitude se torna escolha e não punição. Mas a solidão emocional, essa é traiçoeira. Ela se instala mesmo nas festas, nas reuniões, nas mensagens respondidas com pressa. Ela está no gesto automático, na ausência de escuta, no desinteresse genuíno pelo que você é. E não apenas pelo que você entrega. E isso vai desconectando aos poucos, como se você deixasse de existir nos olhos dos outros. O estoicismo nos lembra que é preferível estar só em paz do que mal acompanhado na alma. Estar em si, habitar-se, é o antídoto contra a carência que aprisiona. Porque não se trata de isolar-se do mundo, mas de não depender dele para validar sua existência. Marco Aurélio se retirava para dentro, não por desprezo aos outros, mas por necessidade de clareza. E talvez seja isso que você esteja sentindo. Um chamado para voltar à origem, para distinguir o que é companhia verdadeira e o que é apenas ocupação de espaço. Solidão física pode ser um descanso. Solidão emocional é um cansaço. O primeiro tipo regenera, quando bem vivido. O segundo esgota, quando ignorado. Reconhecer essa diferença é o início da cura. Porque nem sempre o que falta é alguém. Às vezes, o que falta é você. Inteiro, presente, desperto, dentro da própria vida. Há um tipo de silêncio que não nasce da paz, mas da desistência. Você tenta se mostrar, se expressar, dividir o que sente. Mas percebe, aos poucos, que o outro não ouve. Ou, se ouve, não entende. E se entende, não se importa. Então você começa a reduzir a intensidade, a falar menos, a demonstrar menos, a esperar menos. E sem perceber, vai se apagando um pouco mais a cada troca sem verdade, a cada presença sem profundidade. Não por orgulho, mas por autoproteção. A ausência de conexão autêntica não apenas isola, ela sufoca. Porque quando você sente que não pode ser quem é, começa a moldar sua presença ao que esperam. E nisso, vai perdendo partes de si. O silêncio que cresce dentro não é escolha, é reação. Um reflexo da constante sensação de que suas emoções são demais, suas dores são exageradas, seu afeto é inconveniente. Então você se cala. Não porque quer, mas porque percebe que falar já não faz diferença. A filosofia estoica entende o valor do silêncio, mas não esse silêncio que vem da desistência, da invisibilidade, da frustração constante. O silêncio que cura é aquele que você escolhe. O que te silencia por dentro é o que vem de fora, quando você se sente desabitado até nos lugares onde deveria ser acolhido. Marco Aurélio sabia que não havia refúgio em multidões. Por isso, cultivava o próprio espírito como morada. Porque só ali, só dentro, é possível encontrar um espaço onde nada precisa ser disfarçado. Quando não há conexão verdadeira, até os diálogos mais longos se tornam ruído. E o coração, aos poucos,
vai se acostumando a bater mais baixo. Mas mesmo nesse silêncio forçado, há uma centelha. Uma lembrança do que você é, do que sente, do que merece. E essa lembrança, mesmo abafada, pode ser o início de um reencontro. Não com os outros, mas com a própria voz que você esqueceu no caminho. Você tenta. Abre o celular. Liga a televisão. Coloca uma música qualquer. Deixa um vídeo rolando ao fundo. O ruído te acalma por alguns minutos. Mas logo o silêncio retorna. Porque ele não está do lado de fora. Ele está dentro. E tudo aquilo que você usa para se distrair acaba virando um disfarce mal costurado. Uma tentativa desesperada de abafar o incômodo, sem nunca encarar sua raiz. As redes sociais viram companhia. Os conteúdos viram anestesia. A agenda lotada vira fuga. E assim, você vai se perdendo numa overdose de estímulos, acreditando que está ocupado, quando na verdade está se escondendo. Só que o corpo sabe, o coração sabe, e à noite, quando tudo silencia, a dor se impõe. Ela volta mais intensa, mais densa, mais nítida. Porque o vazio não aceita ser ignorado. Ele exige ser atravessado. O estoicismo fala sobre a vida em sua essência, despida de excessos, de distrações, de ilusões. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, no silêncio das madrugadas, como forma de não se perder na agitação do poder e das demandas externas. Ele sabia que tudo aquilo que parecia importante poderia, na verdade, ser apenas ruído. E talvez o que você esteja vivendo agora seja isso, um excesso de ruído tentando esconder uma falta de sentido. Preencher a solidão com distrações é como tentar matar a fome com vento. Pode enganar por instantes, mas não nutre, não sustenta. E no fundo, você sabe disso. Sabe que o que te falta não é barulho, é verdade. Não é companhia, é conexão. Não é ocupação, é presença. Distração não cura, só adia. E cada adiamento, cada fuga, torna o retorno a si mesmo mais difícil, mais doloroso, mais urgente. A cada tentativa de preencher o que está faltando com algo de fora, mais longe você fica de si. O que começa como uma tentativa de alívio acaba virando um ciclo silencioso de exaustão. Você consome, assiste, responde, interage. Mas no fim, tudo parece ainda mais distante. O tempo passa, mas a alma continua no mesmo lugar. Um lugar onde nada se encaixa, onde tudo parece raso, onde até o prazer parece ter perdido o sabor. O que deveria distrair, distrai, mas também enfraquece, porque o excesso de estímulo entorpece a sensibilidade. E sem sensibilidade, você deixa de perceber o que sente de verdade. Passa a viver no modo automático, apenas reagindo, apenas funcionando, e o vazio permanece. Na verdade, ele cresce, porque agora, além da dor original, existe também a frustração de não ter conseguido fugir dela. Existe a culpa, a vergonha silenciosa de não estar bem mesmo com tudo que está ao seu alcance. O estoicismo nos convida ao oposto da fuga. Ele nos propõe a lucidez, a coragem de olhar para dentro, mesmo que doa. Porque é só aí que começa a verdadeira reconstrução. Marco Aurélio escrevia sobre retornar à razão, à consciência, como quem retorna ao lar. Porque enquanto você busca do lado de fora algo que só existe dentro, o vazio se torna um companheiro constante. Ele sussurra: você ainda não está onde deveria estar. E talvez seja essa a verdade mais difícil de aceitar, que a cura não virá com mais estímulo, mais interação, mais ruído. Ela virá com presença, com enfrentamento, com silêncio acolhido, porque o vazio não é sinal de que algo está errado com você, é sinal de que algo precisa ser revisto, reencontrado, reconstruído, dentro, no centro, onde nenhuma distração consegue tocar. Há uma crença silenciosa, repetida em círculos de autoconhecimento, que diz: se você está só, é porque algo está errado com sua vibração.
como se a solidão fosse punição energética, como se ela revelasse fracasso pessoal, como se a ausência de companhia fosse prova de que você falhou em ser amado. E isso te fere duplamente, porque além da dor de estar só, nasce também a culpa por acreditar que essa dor é culpa sua. Mas e se não for assim? E se a solidão, em vez de castigo, for transição? E se ela for uma etapa, um espaço entre versões, um tempo de retirada para que algo mais verdadeiro possa surgir? O estoicismo não vê a solidão como algo a ser temido. Pelo contrário, a solitude, essa capacidade de estar inteiro mesmo sem a presença do outro, é sinal de força interior. Marco Aurélio sabia que havia sabedoria na quietude e que não se tratava de estar desconectado da vida, mas sim mais próximo do próprio espírito. Você não está energeticamente quebrado, você está em silêncio. E o silêncio, muitas vezes, é um portal. Um chamado para que você escute aquilo que o barulho impediu por tanto tempo. Não é falha, é processo, não é castigo, é preparação. Porque só quem passa por essa travessia em si, com coragem e humildade, pode sair do outro lado mais lúcido, mais presente, mais inteiro. A dor existe sim, mas ela não define seu valor. A ausência de companhia não diminui sua luz. E se hoje tudo parece afastado, talvez seja porque o universo esteja limpando o caminho, preparando o terreno, te convidando para uma reconexão mais profunda. Não com os outros, mas com o que é sagrado em você. A solidão não é falha vibracional. Às vezes, é o intervalo necessário antes de um novo encontro verdadeiro. Você quer ser compreendido. Deseja que alguém veja o que você sente, reconheça sua dor, entenda sua profundidade, e esse desejo é legítimo. Todos nós, em algum nível, ansiamos por pertencimento, por um olhar que diga, eu te reconheço. Mas quando essa necessidade se torna dependência, algo se rompe por dentro. Porque cada vez que sua paz depende da resposta do outro, você entrega seu eixo. E sem eixo, tudo oscila. Você começa a medir seu valor pelo quanto é aceito, pela intensidade da resposta, pela capacidade do outro de te enxergar. E isso é perigoso, porque há momentos em que ninguém vai entender, ninguém vai captar, ninguém vai alcançar a profundidade do que você sente. E se nesses momentos sua estabilidade desabar, você se perde. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade começa quando sua paz deixa de ser refém das reações alheias. Marco Aurélio falava sobre viver de acordo com a natureza. E a natureza da alma é ser autônoma, não condicionada. O desejo de ser entendido, quando desequilibrado, vira prisão emocional. Você fala não para expressar, mas para ser aceito. Você se molda, se adapta, se edita, para caber no entendimento do outro. E nesse processo, vai se afastando da sua essência. Até que um dia, percebe que não se reconhece mais. Que tudo que você é, foi revestido de expectativas alheias. Que até seu silêncio passou a ser ensaiado. Ser compreendido é bom. Mas não é essencial. O essencial é ser verdadeiro. Mesmo que não entendam, mesmo que rejeitem, mesmo que o silêncio do outro ecoe como ausência. Porque quando você encontra a si mesmo com honestidade, o entendimento externo vira bônus, não necessidade. E então, sua paz deixa de oscilar. Ela se firma. Ela se torna sua. A solidão não é apenas uma experiência emocional. Ela mexe com o corpo, afeta o sistema nervoso, ativa áreas do cérebro ligadas à sobrevivência, como se a ausência de conexão fosse uma ameaça real. E de certa forma, é. Porque somos seres sociais. Fomos programados para pertencer, para viver em grupo. Então, quando nos sentimos isolados, o cérebro interpreta como perigo e o corpo reage, tensão muscular, ansiedade, pensamentos repetitivos, coração acelerado. Você sente no peito, na pele, no estômago, esse desconforto que parece não ter nome, mas tem forma. O que o estoicismo nos ensina
é que nem tudo que sentimos deve nos dominar. Nem toda reação do corpo precisa se tornar verdade absoluta. Há um espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo disso, que apesar das dores, das angústias e das reações naturais do corpo, ainda existe escolha. Escolher não se perder no que dói. Escolher retornar ao centro. Há pequenas práticas que ajudam, não para negar o que você sente, mas para sustentar o que está acontecendo dentro com mais lucidez. Respirar de forma consciente. Estar presente no corpo. Sentir os pés no chão, o ar entrando pelas narinas, o contato das mãos com a pele. Pequenos gestos que não resolvem tudo, mas relembram que você está aqui. Vivo. Inteiro. Capaz de atravessar. A dor existe, mas você também. E há um ponto dentro de você que permanece intacto, mesmo quando tudo parece fragmentado. Encontrar esse ponto é o que o estoicismo chama de razão interior. E acessá-lo não exige heroísmo, apenas constância. Um passo de cada vez. Uma respiração de cada vez. Uma escolha, silenciosa e firme, de voltar. Voltar ao que te ancora. Voltar ao que te sustenta. Voltar a você. Há um instante entre o incômodo e a entrega, em que a solidão muda de cor. Deixa de ser ausência e se transforma em espaço. Um espaço onde você finalmente consegue se ouvir. Porque, quando tudo silencia, os ruídos externos, as vozes dos outros, os julgamentos disfarçados de conselhos, sobra você. E nesse momento você pode escolher fugir mais uma vez ou escutar com coragem o que está guardado aí dentro. O estoicismo não é uma filosofia de negação. É uma filosofia de presença. Marco Aurélio, em sua introspecção diária, fazia do silêncio uma ferramenta. Ele escrevia o que sentia, rastreava as emoções, nominalizava o que o feria, e ao nomear, transformava o caos em clareza. A escrita se tornava espelho, a solidão, abrigo. Não porque ele não sentisse, mas porque ele havia aprendido a atravessar. Sentar-se com o que dói é um ato de força. Encostar-se na dor com ternura e dizer: eu estou aqui, eu te escuto. Isso é maturidade emocional. É transformar o vazio em terreno fértil. Use o que você tem. O corpo, a respiração, um caderno, um canto da casa, qualquer espaço onde o tempo pare e você consiga, nem que por 5 minutos, mergulhar sem medo em si. Porque é ali, na escuta profunda, que a verdade surge. A verdade que você evitou. A verdade que dói, sim, mas também liberta. A solidão, quando bem atravessada, revela coisas que nenhum barulho jamais poderia mostrar. Não é sobre forçar insights, nem buscar respostas grandiosas. É sobre estar com você, com tudo o que é, mesmo o que ainda não entende. Porque só quando você escuta de verdade, começa a se curar de verdade. Imagine uma caverna escura, silenciosa, úmida. Um lugar onde ninguém ousa entrar porque parece inóspito demais, assustador demais, vazio demais. Mas lá dentro, escondida sob camadas de silêncio, há uma chama. Pequena, mas viva. Firme, apesar da escuridão. Essa é a metáfora da solidão profunda. À primeira vista, parece um espaço de abandono, mas na essência, guarda uma luz que só pode ser vista por quem aceita atravessar. A maioria prefere fugir, ficar na entrada, esperando que algo ou alguém traga luz de fora. Mas luz verdadeira não se empresta, ela se acende por dentro. Marco Aurélio, em seus escritos mais íntimos, falava dessa luz. Não com essas palavras, mas com essa intenção. Ele sabia que há um fogo interno que só se revela quando todo o resto silencia. Quando a aparência, a validação, o aplauso cessam. O que sobra é o essencial. E é nesse essencial que mora a força. A caverna representa a dor que você evitou, a sombra que você tentou apagar,
os vazios que você preencheu com pressa. Mas é lá, exatamente lá, onde a chama te espera. Uma centelha de presença, de verdade, de consciência. E não é preciso coragem grandiosa para encontrá-la. Basta honestidade, basta parar de fugir, basta aceitar a travessia como parte do caminho e não como sinal de fracasso. A chama que arde dentro da solidão não queima para destruir, ela queima para iluminar. Iluminar o que estava esquecido, iluminar o que você é para além do que te falta, iluminar o caminho de volta para casa. Não uma casa feita de paredes e pessoas, mas uma casa feita de presença, de conexão consigo, de silêncio habitado. Porque quem entra na caverna com coragem, sai dela diferente. Sai com luz nos olhos e firmeza no passo. Sai com alma acesa. Existe uma urgência silenciosa que nos empurra para os braços de alguém, qualquer alguém, quando a solidão se torna insuportável. É como se bastasse uma presença, um toque, uma voz para apagar o que dói por dentro. Mas o que poucos percebem é que, sem reconexão interna, qualquer companhia se torna ruído. E pior, torna-se uma forma de prolongar o vazio, não de curá-lo. Você encontra alguém, troca palavras, compartilha a superfície. Mas ao deitar a cabeça no travesseiro, a ausência volta. Porque ela não é ausência de gente, é ausência de verdade. É a falta de vínculo com sua própria alma. É o vazio que nasce quando você se perde tentando se encaixar em relações que só te distraem. Marco Aurélio falava sobre o perigo de buscar fora o que só se encontra dentro. Ele sabia que companhia sem alinhamento é só uma pausa momentânea no desconforto. E que muitas vezes é melhor permanecer só do que mal acompanhado de si. As relações se tornam frágeis quando são construídas em cima de carência. A dependência disfarçada de afeto. A necessidade de ser completado em vez da escolha de compartilhar o que já transborda. Sem reconexão, o outro vira muleta. E com o tempo, essa muleta se quebra. E você cai. Cai mais fundo. Cai mais só. Porque a dor não foi curada. Foi apenas adiada. A reconexão não é opcional. Ela é a base de tudo que é verdadeiro. Não se trata de se isolar para sempre, nem de rejeitar o afeto, mas de entender que ninguém pode te salvar de um vazio que só você pode preencher. E que quando você se reencontra, as relações deixam de ser fuga e passam a ser escolha. Escolha serena, escolha consciente, escolha de quem já se reconheceu e agora sabe o valor de cada passo ao lado. Existe um paradoxo silencioso que poucos compreendem à primeira vista. Só quem aprendeu a habitar a própria companhia pode de fato estar inteiro com alguém. E essa verdade, por mais desconfortável que pareça, é libertadora. Porque enquanto você não se sente confortável consigo, qualquer vínculo vira fuga. Qualquer presença vira necessidade. E qualquer ausência vira dor. Estar só, quando bem vivido, é um ritual de fortalecimento interno, um retorno às raízes. É quando você começa a perceber quem é, o que sente, o que precisa, sem ruídos, sem distrações, sem interpretações externas. E nesse processo nasce algo raro: autonomia emocional. A capacidade de sentir profundamente sem depender emocionalmente, de amar sem se perder, de se entregar sem se abandonar. O estoicismo ensina que a verdadeira força não é ser imune à dor, mas saber atravessá-la com dignidade. Marco Aurélio não buscava isolamento por fraqueza. Ele encontrava, na solidão, o chão firme de onde poderia caminhar com lucidez. A solitude era um campo de treino para o espírito, um espaço onde a alma se organizava para depois voltar ao mundo mais íntegra, mais presente, mais serena. E quando você se reencontra nesse silêncio, algo muda. Você não se conecta mais para ser preenchido, mas para compartilhar. Não se aproxima por carência, mas por afinidade, e não se apega por medo, mas por verdade. Porque agora você sabe que não precisa de ninguém para ser inteiro.
E é exatamente por isso que consegue estar com alguém de forma profunda, livre e real. A solitude é o caminho que antecede o amor verdadeiro. Aquele que começa em você e se estende ao outro sem cobranças, sem medo, sem pressa. Há um tipo de exaustão que não vem do mundo externo. Vem da maneira como você fala consigo mesmo. Vem das palavras duras que você repete mentalmente, das cobranças silenciosas, dos julgamentos que parecem não ter fim. E na solidão, essa voz interna ganha mais espaço, porque não há distrações suficientes para abafá-la. Então ela fala, acusa, diminui, e isso drena sua energia mais do que qualquer ausência. Você se cobra por não estar bem, se culpa por sentir o que sente, se compara com os outros, com versões idealizadas de vidas que não existem, e sem perceber, transforma um momento de recolhimento num campo de batalha interna, um lugar onde você deveria encontrar paz, mas onde só encontra críticas. Marco Aurélio escrevia sobre isso com frequência, sobre a necessidade de cuidar da mente, de observar os pensamentos, de não permitir que o interior se torne um inimigo invisível. O estoicismo não ignora a dor, mas também não a alimenta com autossabotagem. Ele propõe um olhar firme e compassivo, um diálogo interno que não seja destrutivo, mas instrutivo. Você pode estar só e ainda assim ser gentil consigo. Pode estar em silêncio e ainda assim oferecer conforto ao próprio coração. Porque a força não está em se punir até ficar forte. A força real nasce da aceitação lúcida do que é, sem dramas, mas também sem brutalidade. Essa autocrítica constante é um veneno lento, que fragiliza, que desmotiva, que suga a sua clareza. A prática estoica propõe presença sem julgamento, um tipo de atenção que observa o que você sente sem se identificar totalmente com isso. Porque pensamentos são eventos, emoções são movimentos, e nenhum deles define quem você é. Na solidão, o convite é esse, que você aprenda a ser abrigo e não prisão para si mesmo, que a sua mente deixe de ser um campo de batalha e comece a se tornar um lar. Epicteto disse, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E talvez liberdade seja isso, não estar rodeado de gente, mas estar em paz com a própria companhia. A solidão dói, sim, principalmente quando você não sabe o que fazer com o silêncio, quando tudo parece pesado demais para ser carregado só. Mas o que este caminho silencioso revela, com o tempo, é que a dor não veio para te esmagar, veio para te revelar. Revelar que existe força onde você pensava haver apenas fraqueza, que existe presença onde antes havia apenas fuga, que o vazio, na verdade, é espaço fértil esperando por construção. Sua paz começa quando sua própria presença deixa de ser um fardo e se transforma em refúgio. Quando estar só não significa mais abandono, mas reencontro. E esse reencontro, por mais difícil que seja no início, é a base de toda reconexão verdadeira com o mundo. Porque só quem está inteiro, só quem se aceita, só quem aprendeu a acolher suas sombras com dignidade é capaz de construir relações com presença, com respeito, com profundidade. Você não está só. Você está com você. E isso, se cultivado com coragem, é um santuário. Um lugar de poder silencioso. Um lugar onde não é mais necessário implorar por atenção, correr atrás de companhia, sacrificar sua essência por um pouco de acolhimento. Você se basta, e a partir disso, tudo muda. Porque a energia muda, a presença muda, a clareza muda. E o mundo, aos poucos, começa a refletir esse novo estado. A solidão não é o fim do caminho, ela pode ser o início de uma jornada mais autêntica, mais serena, mais forte. E se ela dói agora, respire, fique, escute, porque talvez o que ainda te faz sofrer seja justamente aquilo que você ainda evita olhar com verdade. E se no fundo a solidão que hoje te isola for, na verdade, a sua cura em andamento?